Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula nossa, Física com Krause, Física comigo, e vamos falar com vocês hoje um pouquinho sobre o estudo dos geradores. Então nessa aula eu vou mostrar para vocês o que é um gerador, vou escrever a equação do gerador a partir da conservação da energia, vou mostrar graficamente como é que se apresenta a curva, né, que está associada à função do gerador, vamos calcular a corrente de curto-circuito e depois vamos colocar um resistor ligado a esse gerador. Então vamos terminar falando sobre a lei de Pouillet, ok? Então vamos lá, pessoal, olha só. O que são geradores? Primeiro, toma muito cuidado, né? O pessoal tem que estar bastante atento, que nem sempre a palavra ela está associada ao conceito. Então nesse caso, por exemplo, o gerador não é algo que gera, é algo que transforma, né? Então tá lá, ó, geradores são dispositivos que transformam uma energia não elétrica em elétrica. Tá? Então fica bastante atento em relação a isso, ele está transformando. Né? Então são dispositivos que transformam, né, uma energia não elétrica em energia elétrica. Tá? No caso, por exemplo, do gerador, uma pilha, por exemplo, uma bateria, né? São elementos que transformam energia potencial química, ou seja, uma energia não elétrica, em energia elétrica. Certo? Como é que se representa um gerador no circuito? Então, todo gerador é representado dessa maneira aqui, ó. Então, na hora que você observar isso aqui no circuito, você vai ter a ideia de que isso aqui é um gerador. Lembrando sempre, né? Sempre é bom lembrar que o maior tracinho aqui, ó, vertical é o polo positivo, né? E o menorzinho aqui é o polo negativo. E nós estamos tratando aqui da corrente convencional. Tá? Então, isso aqui é a corrente convencional, saindo do positivo e indo para o negativo, acompanhando o sentido do campo elétrico. O E, nós chamamos de força eletromotriz. Então, outra coisa importante que vai estar escrito lá no enunciado para você, né? Então, aqui, ó, vem escrito FEM, força eletromotriz, tá? A resistência interna vai ser dada em ohms e a corrente elétrica em amperes. Fique atento que essa força eletromotriz também pode ser chamada de tensão nominal, né? Que é a tensão que vem associada ao próprio gerador. Então, quando você compra uma bateria de 12 volts, a tensão nominal desse gerador, né, a força eletromotriz desse gerador, 12 volts, certo? Bom, como é que a gente escreve a equação do gerador? Vamos partir do princípio da conservação da energia, certo? Então, observe o seguinte, né, o teu gerador aqui, ele está fornecendo uma força eletromotriz E, né, representada pela letra E, então ele vai jogar uma determinada quantidade de energia no circuito. Só que o que acontece? Ele tem uma resistência interna, ele não é ideal, né? Ele tem uma resistência interna. Então, pelo fato de ter uma resistência interna, ali já existe uma queda de potencial, então já tem uma energia que é dissipada ali. E o restante é jogado no circuito, então tem uma parte que é utilizada pelo circuito. Então você vai ter a potência total, que é E vezes I, a potência útil, que é utilizada lá no resistor, né, vai ser dada por V vezes I, e a potência dissipada internamente no gerador, dada por R vezes I ao quadrado. Lembrando que esse R aqui é o Rzinho da resistência interna do teu gerador. Tá? Bom, pelo princípio da conservação da energia, o que nós sabemos? Que tudo aquilo que é fornecido, né, a um sistema tem uma parte que é utilizada e uma parte que é dissipada. Então a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Logo você vai ter que a potência total fornecida pelo gerador E vezes I, a potência útil utilizada pelo circuito V vezes I e a potência dissipada no próprio gerador, né, R vezes I ao quadrado. Repara, o que eu fiz aqui? Como eu tenho I em todos os termos, ó, eu cortei esse I com esse quadrado aqui, ó. Então ficou E é igual a V mais RI. Mas repara, por que eu estou isolando o V? Né? Porque o E, aqui essa força eletromotriz, ela muitas vezes já vem escrita no próprio gerador. Né? Então ela está escrita ali no equipamento. Numa pilha, por exemplo, 1,5 volts. Numa bateria, 12 volts. Naquelas baterias quadradinhas, pequenininhas, 9 volts. Então ele já vem escrito. Então eu quero saber realmente qual é o potencial que está sendo lançado para mim lá no meu equipamento. Né? O circuito lança a força eletromotriz, a tensão nominal, mas eu quero saber o que realmente eu estou utilizando lá no meu circuito. Então eu quero saber o valor de V. Bom, vocês devem perceber que isso aqui é uma equação da reta. Esse é o termo independente, né? Também chamado de coeficiente linear da reta. Né? E o Rzinho aqui, ó, você está vendo que vai ser associado ao coeficiente angular da reta. Então veja bem, você vai ter graficamente representado dessa maneira. Né? Você vai ter o V em função do I. Bom, então o que acontece? Você parte de uma força eletromotriz E,
né? E conforme você tem o sistema funcionando, você tem até chegar a uma determinada corrente. E repara que o V vem diminuindo. Mas que corrente é essa que nós temos quando o V vale zero? Então, se o V vale zero, o que nós vamos ter? Pega a equação do gerador de novo, V é igual a E menos RI, joga zero no lugar do V, e você vai ter E menos RI. Então, passa o RI para o outro lado, e aí você chega finalmente a uma corrente. Se essa corrente está circulando somente pela resistência interna do gerador, então o que vai acontecer? Você vai ter um curto-circuito, ou seja, você não tem, né, a corrente circulando por algum resistor no circuito, então você vai ter um curto-circuito. Então essa aqui é conhecida como corrente de curto-circuito, tá? Fique atento, porque essa aqui é uma formazinha bem tranquila, e ela só ocorre quando você tem a resistência interna ali, né, associada, beleza? Bom, e agora se eu colocar um resistor no circuito? Agora eu não vou ter mais curto, porque agora eu vou colocar um resistor no meu circuito. Então veja bem, né? Circuito, gerador, resistor. Então o que eu tenho? Eu tenho agora o meu gerador, né, representado por esse termo aqui, a corrente vai circular e vai passar por um resistor, ó, certo? Vou estar passando por um resistor R. Bom, vamos escrever a equação do gerador de novo. Então V é igual a I menos RI. Mas eu sei que V é Rzão vezes I, isso que nós já vimos antes lá na lei de Ohm, né? Então V igual a R vezes I é igual a E menos RI. Vou agrupar os termos, tem R vezes I aqui e tem um R vezes I aqui. Então eu vou juntar onde eu tenho I. Então E é igual a RI mais R vezes I. Colocamos o I em evidência, né? E aí nós vamos isolar o I para saber qual é a corrente que está circulando por um circuito onde eu tenho um gerador resistor. Então, I é igual à força eletromotriz dividido pelo somatório da resistência do circuito. Esse R aqui termina sendo uma resistência equivalente, porque eu posso ter mais resistores associados aqui, somado com a resistência interna. Por quê? Porque o resultado de todos os resistores que eu colocar aqui no circuito sempre vão estar em série com a resistência interna. Então a gente pode dizer que esse R aqui, ó, termina sendo uma resistência equivalente de todo o circuito, que no final da história estará em série com a resistência interna do nosso gerador. E essa é conhecida como a lei de Pouillet, certo? Então a corrente para um circuito gerador-resistor, a corrente para o curto-circuito e a equação do próprio gerador. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, essa foi a nossa aula de hoje. Rapidamente mostrar para vocês aí como é que se inicia o estudo dos geradores, mostrar a importância do princípio da conservação de energia, o gráfico, o cálculo da corrente de curto-circuito e o cálculo da corrente para um circuito com gerador resistor, tá certo? É isso aí, te vejo na próxima aula, valeu, obrigado pela atenção. Detalhe, né? Eu nunca peço isso, mas quem está acompanhando o nosso canal, está mais aí firme acompanhando as nossas aulas, deixa o seu like, né? Compartilhe aí com os colegas para melhorar aí o nosso trabalho, né? E também não deixe de se inscrever no nosso canal, tá certo? Valeu, pessoal!